com o Denis no casamento, eu dei liberdade para mim conhecer esse rapaz mais. Então ali foi gerando uma mentira atrás da outra. Aquela paixão, ela acabou, né? Entrou ali o casamento frio. Era muito mais gratificante eu assistir vídeos pornográficos. E dali então eu já não tinha mais aquele desejo por ela, né? Eu olhava para ela e já não olhava mais com aquele olhar de quando a gente namorava. Nós nos rejeitávamos. Eu e o Denis, a gente brigava muito. Eu olhava ele me olhando com cara de decepção, que eu não era aquilo que ele queria. Quando a gente procurava um ao outro, era um relacionamento ali muito frio, gelado. Até mesmo porque na minha cabeça eu tinha a todo momento que ele poderia ter outra pessoa. Como eu sabia que ele assistia esses vídeos, eu acreditava que ele queria, ao mesmo tempo, estava me comparando com as mulheres do vídeo. Então eu ficava muito frustrada. Os maiores motivos das brigas que aconteciam era por falta de diálogo, né? Eu sempre imaginei assim, eu vou ter que sustentar uma esposa, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que cuidar das minhas filhas. E para mim colocar comida dentro de casa já era suficiente. Na ausência de ser ouvida, ser escutada pelo meu esposo, foi aonde que eu procurava esse caso novamente. Eu ligava porque eu não queria me sentir sozinha. Em nenhum momento eu percebia que a Daniela estava mentindo para mim. Eu vivia para o trabalho, de casa, né, para a faculdade, e ali eu vivia aquela vida com a barriga, né, empurrando. Então eu não tinha conhecimento das coisas que ela fazia. Como uma forma de escape, eu comecei a beber. No quintal eu tinha outros moradores, então eu comecei a criar uma amizade ali. É o que foi levando uma coisa atrás da outra. A gente começou a beber juntos, fumar juntas ali e até mesmo drogas, né? Só que ali se tornou mais uma das minhas mentiras, porque o Denis não sabia que eu usava nenhum tipo de droga e que eu bebia. Antes dele chegar, eu ia lá, escovava os dentes, escondia, passava perfume, limpava a casa, tomava um banho para ele não sentir cheiro de nada. Eu desconfiava que ela estava mentindo. Quando eu desconfiava que a Daniela estava fumando, usando droga, sentia aquele hálito, eu colocava ela contra a parede. Mas ela acabava mentindo, falando que era outras pessoas, não ela. Então, para mim, era muito mais fácil eu criar uma mentira na minha cabeça, a qual eu tinha que treinar até a mim mesma, para que se perguntasse novamente eu tivesse a mesma resposta. Para mim, mentir já era coisa normal. O Denis, quando ele chegou em casa, num certo dia eu estava deitada dormindo e ele viu meu celular, né? Ele pegou meu celular e começou a ler as mensagens. Foi onde eu vi as conversas da colega dela falando de uma possível traição. E dali eu fui mais atrás, mais a fundo, e comecei a tirar print e descobri que ali eu estava sendo traído. Aquilo ali foi um choque para mim. Eu queria tentar inventar uma outra desculpa ou uma outra mentira, mas como ele tinha as provas ali, não tinha o que falar, eu não tinha o que fazer. E naquele momento eu saí de casa para não fazer uma besteira, porque ali eu já estava muito nervoso, eu não conseguia nem falar. Mas eu chorava porque eu sabia que eu tinha que dar um fim no meu casamento. Eu dei um basta no nosso relacionamento e comecei a viver ali na dependência desse caso qual eu tinha antes, né? Então ele começou a me sustentar. Ali foi onde a minha vida começou a ir ladeira abaixo. Ele me colocava situações a qual eu não queria aceitar. Então ele parou de me sustentar. E comecei a me relacionar com outros homens para que pudesse suprir a minha necessidade ali no momento. Naquela época eu tinha que pensar em mim, então não passava na minha mente nem visitar minhas filhas, eu não tinha condições nenhuma. E eu ficava meses sem ver minhas filhas, mas eu sempre pensava nelas. Com todo esse cenário de separação, eu acabei me lançando na prostituição e também nas drogas, onde minhas filhas ficaram com a minha sogra e eu só conseguia ver no final de uma tarde de domingo. Eu comecei a receber propostas de levar drogas nas baladas, né? Porque até mesmo eles olhavam para mim e via que eu não tinha nada a perder. Eu levava a minha vida assim, como se eu não tivesse nada a perder.
Nesse 1 ano que a gente ficou separado, de tanta notícia ruim que eu ouvia da Daniela, que ela estava muito acabada, estava muito magra devido ao uso frequente de drogas, eu só queria que ela ficasse mais distante. E quando eu descobri que caiu nos meus ouvidos que ela estava sendo ameaçada de morte, isso para mim foi um choque. Embora a gente estivesse solteiros, não tivesse mais nada envolvido um com o outro, a gente ainda tinha um sentimento um pelo outro. Então a gente tomou a decisão de dar uma oportunidade, de voltar. Durante meses que eu não dormia, a primeira noite que a gente voltou, eu dormi. Aquilo ali pra mim, eu me senti segura. Ali eu vi tudo que eu perdi. Foi nesse momento que eu percebi que a gente poderia recomeçar. E quando eu vi minhas filhas ali junto com a gente, eu não acreditei que eu estava tendo a oportunidade de reconstruir a minha família de volta. Pois é, separação, traições, mentiras deslavadas, pornografia, abandono dos filhos, uso de drogas e tráfico de drogas. É possível alguém, um casal que chegou a esse ponto, mudar? Veja só o que aconteceu com o Denis e com a Daniela. Eu cheguei nas palestras através de um convite da tia da minha esposa. Logo quando a gente recomeçou o nosso casamento, eu sabia que se a gente continuasse da forma que estava, logo a gente chegaria no mesmo ponto que a gente finalizou do nosso casamento. E ela não entendeu naquele momento o que era a palestra. Para ela era um passatempo. E até então que foi um dia que eu falei para ela, olha, é quinta-feira, hoje tem terapia do amor, vamos comigo. Ela falou, não, eu não vou, isso aí é papo furado. Eu falei pro Denis que se ele continuasse indo nas palestras, eu ia embora de casa. Até porque eu não acreditava que fosse mudar a nossa vida, fosse realmente valer a pena essa insistência dele. Eu queria até mesmo continuar na vida do jeito que a gente estava. Mesmo assim, eu deixei ela de lado, o que eu não fazia antigamente, que tudo que ela falava era lei, então eu decidi participar das palestras. A insistência dele em continuar foi o que me chamou a atenção. Ele foi contra ao que eu disse para ele. O que me marcou bastante no início das palestras foi o respeito. O respeito que eu teria que ter comigo e também com a minha esposa. Com esse respeito, no formato que eu falava com a minha esposa, ela percebia. Ela via com 5 pedras na mão e eu gentil. Então ela começou a entender que as palestras estavam fazendo diferente. E ali começou a nascer um diálogo, começou a nascer um respeito. Eu comecei a perceber que o Denis ele começou a se valorizar. Ele não fazia isso. Então eu sempre conseguia fazer dele o que eu queria. Quando eu vi essa diferença nele, essa transformação, eu queria que acontecesse o mesmo comigo. No início eu estava ali com o coração bem fechado, duro, mas mesmo que eu sentasse lá no último banco, as palestras elas estavam sendo plantadas ali, até que começasse a dar fruto. E tudo que era falado ali na palestra, eu vi o quanto a gente estava errando e o que podia melhorar. O que marcou nas palestras foi que ali a gente deve cada um dar o seu valor, né? Não se desvalorizar em momento algum, né? Que a gente deve sim agir de formas diferentes, não dar o troco, né? A gente receber o pior do companheiro, faça o melhor. O companheiro pode não estar num melhor dia. E mudar o comportamento, a confiança foi a base, porque como a gente vivia na mentira, né? Vivia um casamento à base de mentiras, foi aonde que eu tive que quebrar toda aquela mentira e recomeçar uma nova vida. As principais mudanças que eu tive que me adaptar, porque eu não tinha, era o diálogo, era a forma que eu precisava falar com a minha esposa. Eu comecei a entender quais eram as reclamações, as queixas e observar também as qualidades que a gente tinha. Hoje a gente tem aquilo que a gente sempre sonhou, né? Conquistamos a nossa casa,
Hoje conquistamos nossas empresas, temos loja, temos a nossa família que sempre nós quisemos. Toda aquela escolha dele em insistir nas palestras foi a melhor escolha que ele pôde fazer. Hoje a minha esposa na minha vida é a minha base, ela é a minha estrutura, é a minha família, minha companheira, ela que sabe das coisas que eu gosto, das que eu não gosto e assim vice-versa. Ele é um ótimo pai, ele é um pai presente, ele é um marido presente, ele é companheiro. Então as mentiras ficaram no passado e hoje nós vivemos a verdade.